Ok? Então, bem-vindo a todos, a todas, que a gente possa ter, então, um dia bastante produtivo, que a gente consiga, então, colocar, né, de forma clara e objetiva aquilo que se espera dessa aula, tá certo? E vocês fiquem à vontade. Bom dia, Beatriz. Fiquem todos à vontade, perguntar, fazer as questões, fazer comentários, que isso só engrandece a nossa aula, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje, né? Hoje, então, nós temos uma aula que ela vai falar sobre perigos, indicadores e deteriorantes, tá? Porém, essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Eu vou dar a primeira parte hoje, tá? E a segunda parte na semana que vem. Assim como nós fizemos com a nossa aula de morfologia e fisiologia de micro-organismos. Então a gente vai seguir a mesma ideia, tá? Então uma aula dividida em duas, que eu acho que assim a gente consegue ter uma aula mais produtiva, a gente consegue de alguma forma melhorar e aprofundar mais as questões de cada uma das aulas, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, primeira coisa, a gente tem que ter um conceito muito básico sobre boas práticas, né, e sobre segurança alimentar. Então, no Brasil, existem dois termos que se equivalem em termos de semântica. Porém, em termos de conteúdo, e se a gente for a gênese realmente desse conceito, a gente vai ver que eles são muito diferentes, tá? Então, a gente usa a palavra segurança alimentar para falar sobre um contexto mais amplo, né, de acesso e disponibilidade dos alimentos, tá? Então a gente fala muito isso lá em saúde coletiva, a gente fala muito isso em nutrição e saúde coletiva, sobre a questão da segurança alimentar, tá? E isso tem um contexto e tem, então, uma finalidade que é trabalhar, então, essa questão do acesso, qualidade e quantidade daquele alimento que é ofertado a uma população. Mas existe o mesmo conceito, que, infelizmente, é exatamente o mesmo termo, quando a gente fala de segurança alimentar voltado à parte microbiológica e de higiene dos alimentos, que seria fornecer um alimento de forma segura, né? Seria, então, disponibilizar um alimento para consumo, onde esse alimento não seja uma fonte de contaminação, onde esse alimento não seja um veículo de transporte de agravos ao indivíduo que consome, nem de gerar algum tipo de enfermidade para esse indivíduo, tá certo? Então, infelizmente, essa é a grande verdade. Os termos são exatamente iguais, né? Mas em contextos diferentes, com conceitos, né, e vamos dizer assim, uma teorização totalmente diferente, totalmente diversa, né? Uma fala e está voltada à questão da saúde coletiva, o outro está voltado, então, à nossa matéria, que é a microbiologia e higiene dos alimentos. Então, o que a gente pode fazer, então, é trabalhar com a ideia da qualidade daquilo que se produz, né? E aí, quando a gente começa a falar sobre qualidade no contexto do alimento, aí a gente vai ver que existe uma questão bastante específica, né, do que é qualidade em alimentos, do que se entende como qualidade em alimentos, que é um pouco diferente do senso comum, né? Então, quando a gente fala em qualidade, produzir um alimento com qualidade, a gente está falando de produzir um alimento seguro, né? A gente está falando de produzir um alimento que vai gerar segurança alimentar no contexto da microbiologia e da higiene dos alimentos. E o que seria isso, né? Então, aí a gente passa, então, a falar um pouquinho sobre qualidade no contexto da microbiologia, no contexto da higiene dos alimentos. Então, qualidade são características que um alimento possui que podem ser mensuradas, tá? Então, tudo aquilo que a gente puder mensurar e tiver um valor positivo, a gente pode dizer, então, que aquilo ali é qualidade. Aquilo ali é qualidade em um alimento, tá? Então, a mensuração de características de um alimento determinam, e isso se for de forma positiva, determinam a qualidade daquele produto, ok? Então, vamos lá então para o senso comum. Então, normalmente quando a pessoa fala, eu vou consumir um alimento de qualidade, eu quero produzir um alimento de qualidade, ela já pensa em sabor, né? E aí sabor, apesar da gente conseguir de uma forma indireta
estabelecer uma quantificação em relação ao sabor, ela ainda é algo extremamente estatístico, que está relacionado com a subjetividade de quem consome aquele alimento. Tá? Então, claro, se você levar em consideração, por exemplo, a análise sensorial, que é uma matéria, né, uma ciência da tecnologia de alimentos, você consegue, de alguma forma, ver através de dados estatísticos se aquele alimento foi bem aceito ou não. Então, a aceitabilidade do alimento é algo que a gente consegue mensurar e que a gente consegue, de uma forma, medir. Mas o sabor, se está gostoso, se não está gostoso, é relativamente um pouco mensurável. Não é palpável esse dado. Né? Por quê? Porque ele é extremamente subjetivo. Ele vai vir, então, de algumas características muito individuais e vão vir também de algumas experiências que essa pessoa viveu, né, em termos de alimento, de sabor. Então, dizer que um alimento é saboroso é, na verdade, uma experiência muito subjetiva e que dificilmente a gente consegue mensurar de uma forma ou quantificar de uma forma, vamos dizer assim, matemática e precisa, tá certo? Então, a questão do alimento ser saboroso ou não ser saboroso, na ideia, no contexto da qualidade dos alimentos, ele não se adequa, ele não se coaduna. Por quê? Porque ele é uma experiência muito subjetiva. Ele é uma experiência individual, é algo extremamente subjetivo, como eu falei, e que indiretamente a gente consegue até determinar a aceitabilidade de um produto, mas não se ele é saboroso ou não. Tá? Então, sabor é algo não quantificável, que não pode ser, então, estabelecido como uma característica de qualidade do alimento, tá certo? Então, quando a gente fala, eu vou produzir um alimento com qualidade, eu não estou levando em consideração a questão organoléptica, de sabor, cheiro, essas questões, elas não são matemáticas, como eu falei, e, portanto, não podem ser matematicamente quantificadas. E, portanto, fica difícil a gente colocar isso dentro de uma ideia de qualidade dos alimentos. Beleza? Seria basicamente isso. Vamos para uma outra característica que o alimento pode ter, a apresentação. Então, as pessoas falam muito sobre isso. Eu vou fazer um alimento, vou produzir um alimento com qualidade. Então, elas botam o sabor e a apresentação como características de qualidade. Sabor a gente já viu, o professor já explicou, agora vamos para a apresentação. A apresentação também é uma questão muito subjetiva. Cada um de nós tem uma ideia, né, estética e, de alguma forma, vai se agradar mais ou menos com uma determinada possibilidade de apresentação. Né? Então, como a gente viu na questão do sabor, a questão da estética do alimento, da apresentação do alimento, ela também ganha características extremamente subjetivas e, portanto, pouco quantificáveis ou, de alguma forma, nada palpável. E, portanto, dificilmente a gente consegue colocar isso dentro de uma ideia matemática, onde a gente consegue, de alguma forma, mensurar a intensidade dessa questão. Né? Então, tanto a questão de sabor, aroma e apresentação são todas características que a gente chama de características organolépticas de um alimento, elas não podem ser inseridas ou, de alguma forma, observadas dentro de uma característica, né, ou de um contexto de qualidade, porque elas dificilmente serão diretamente quantificáveis ou podem, de alguma forma, gerar um fator matemático para a gente poder estabelecer essa intensidade. Tá ok? Então, quando eu falo em produzir um alimento com qualidade, eu tenho que buscar, então, como a gente já falou lá no começo, dados, né, que sejam quantificáveis. Então, o que eu posso quantificar no alimento? Eu posso quantificar no alimento a quantidade de nutrientes presentes nesse alimento. Né?
você consegue, através da própria ciência e do fundamento da ciência dos alimentos, através de um ponto chamado bromatologia, você consegue fazer o levantamento dos ingredientes presentes naquele alimento, tanto de macronutrientes quanto de micronutrientes. Então eu consigo quantificar a quantidade de proteínas presentes no alimento. Isso aí é fácil. Você vai e faz um teste no laboratório, né, onde você vai quantificar quantas gramas de amônia você tem presentes ali naquela amostra, e você consegue, então, saber, né, quantificar de forma palpável o quanto você tem de proteína naquele alimento. Ok? A mesma coisa acontece com gorduras. Você consegue, através de gravidade, né, extrair toda a gordura presente no alimento, e após a extração dos lipídios, né, dos triglicerídeos, dos lipídios presentes naquele alimento, você consegue fazer, através de gravidade, por pesagem, a quantidade de lipídios que você tem naquele alimento. Isso aí a gente faz com muita facilidade no laboratório, né? Você consegue, então, por gravidade, identificar a porcentagem de gordura presente naquela amostra, que vai ser, de alguma forma, estabelecido num produto como um todo. Então, a gente consegue, através de quantificação de amônia, descobrir a quantidade de proteínas, através da gravidade, conseguir ver a porcentagem de gordura de um alimento. E, ao subtrair o que você tem na amostra, essas duas variáveis que você tem, você consegue achar a quantidade de carboidratos que você tem. Mas também dá para você fazer, através de exames diretos, a quantidade de carboidratos. Você consegue, então, através de pigmentos, né, e através de espectrofotômetro, você consegue inferir a quantidade de carboidratos presentes num alimento. Então, eu consigo, no laboratório, quantificar a porcentagem de carboidratos, proteínas e lipídios no alimento. Então, eu consigo ali ver todos os macronutrientes presentes e quantificar isso. Eu consigo também, através de alguns exames laboratoriais, quantificar ferro, quantificar zinco, sódio, vários tipos de microelementos presentes numa amostra. Tá? São exames um pouco mais detalhados, mas eu consigo, através de cinzas, né, eu faço a pirolização da amostra, queimo a amostra toda, aí vai sair a quantidade de água, eu já sei a quantidade de carboidrato e proteína que eu tenho naquela amostra, eu consigo então quantificar os meus minerais, né, a quantidade de minerais. Depois, com outros equipamentos, mas grande parte deles a gente vai utilizar o espectrofotômetro para fazer isso, eu consigo depois, por refração da luz e tudo mais, identificar o que é cloro, o que é sódio, o que é ferro, o quanto eu tenho de zinco, eu consigo, de alguma forma, estabelecer isso. Então, se eu consigo matematicamente estabelecer isso dentro de uma amostra de alimento, eu posso dizer, então, que eu consigo quantificar os meus nutrientes presentes no alimento. Então, quanto mais nutrientes eu tiver presente nesse alimento, maior qualidade eu tenho. Então, um dos fatores caracterizados, ou que são associados, vamos dizer assim, à qualidade dentro do contexto, né, de qualidade em alimentos, é você gerar um alimento com a maior quantidade possível de nutrientes. Tá? Seja porque dentro do processo de cocção você tem perdas nutricionais, então toda vez que eu aqueço um alimento, toda vez que eu cozinho um alimento, toda vez que eu frito um alimento, eu tenho algumas perdas nutricionais. E quanto menor perda eu tiver em relação ao alimento in natura, mais qualidade eu tenho nessa produção, porque eu consigo ofertar mais nutrientes, né? Vou ter uma perda menor no processo de cocção, como também no processo de armazenamento. No processo de armazenamento você tem perdas, né, que vão desde a questão, por exemplo, de pigmentos, né, como a vitamina A, por exemplo, a vitamina C, que podem, de alguma forma, serem reduzidas através da exposição à luz. Você tem perdas em termos de qualidade de nutrientes quando você expõe, por exemplo, um alimento a altas concentrações de oxigênio, por exemplo, ou ao ambiente presente onde existe a presença do oxigênio. Então, você consegue, não só no processo de armazenamento, mas também no processo de elaboração do alimento, gerar
menores perdas possíveis e manter, portanto, né, a maior quantidade de nutrientes possíveis no alimento. Então, isso a gente chama de qualidade. Quando você oferta um alimento com a menor perda de nutrientes possível no seu processo de elaboração, a gente pode dizer que a gente está produzindo um alimento com qualidade. Tá certo? E aí vem agora a nossa questão também quando a gente fala de qualidade. Eu consigo mensurar a quantidade de micro-organismos presentes no alimento. Eu consigo, através de exames relativamente simples, quantificar em gramas ou em microgramas quantos micro-organismos de uma determinada espécie eu tenho ali no alimento. Então eu consigo, através de exames relativamente simples, identificar micro-organismos e quantificar esses micro-organismos. Né? Então, em alguns casos, eu consigo só identificar. Então, por exemplo, quando a gente fala de coliformes. Então, coliformes, você tem um exame onde você realiza esse exame e com a produção de gás você pode dizer se há presença ou não daqueles indivíduos no alimento. Eu consigo, através de um exame muito simples, pela presença de gás, dizer, olha, existem micro-organismos aqui presentes nesse alimento do tipo coliforme fecal, do tipo coliforme coagulase, enfim, eu consigo de alguma forma identificar isso. Mas se eu quiser também, eu consigo estabelecer algumas técnicas que vão me dizer também a quantidade de micro-organismos que eu tenho ali presente. Tá? É uma quantificação indireta, mas não deixa de ser uma quantificação. Eu consigo estabelecer a quantidade de micro-organismos presentes naquela amostra. Então, se eu consigo dizer que existem micro-organismos e eu consigo quantificar a presença desses micro-organismos, né, eu posso dizer, então, que um alimento que tenha menor carga de micro-organismos ou que não tenha micro-organismos é um alimento que foi produzido com qualidade, tá certo? Então, basicamente, a gente possui duas características que indicam qualidade nos alimentos. Seria a quantidade de micro-organismos presentes e a quantidade de nutrientes presentes nos alimentos. Então, essas duas características, quando encontradas, e quando no processo de produção dos alimentos eu tenho fatores positivos em relação a isso, ou no caso de nutrientes positivos, no caso de micro-organismos negativos, eu posso dizer então que eu produzi um alimento com qualidade. Tá certo? Então, essa é mais ou menos a tônica da nossa aula de hoje. É estabelecer, como eu posso dizer, em termos né, voltados à microbiologia, que eu estou produzindo um alimento com qualidade ou não. Né? Então, produzir um alimento com qualidade ou não é você ter uma carga muito baixa de alguns tipos de micro-organismos ou ter a ausência de alguns micro-organismos. Então, por exemplo, no caso de coliformes, a gente vai falar um pouquinho de coliformes mais lá na frente, mas já antecipando aqui para vocês. Coliformes, na verdade, não é um tipo de bactéria ou um tipo de micro-organismo. Ela é um grupo, tá? Que se apresentam em condições muito semelhantes em termos de temperatura, pH e umidade. Tá? Então, toda vez que eu digo que eu encontrei coliformes em um alimento, na verdade o que eu estou dizendo é que aquele alimento possui características muito específicas e favoráveis para o crescimento de um grupo de micro-organismos. Tá certo? Então, lembrem disso, quando vocês ouvirem falar de coliformes, não existe uma bactéria chamada coliforme, tá? Específica. Existe um grupo de micro-organismos que podem ser ali tanto bactérias, quanto também pode ser protozoários, tá? Pode ser também, que naquelas condições que foram encontradas, em termos de oxigênio, em termos de nutrientes, em termos de umidade, em termos de pH e temperatura, eles vão se desenvolver. Quais são eles? Dentro do exame de coliformes, a gente não consegue identificar. Aí a gente precisa fazer exames mais detalhados. A gente precisa levar num laboratório para fazer, por exemplo, um exame de lâmina para a gente descobrir protozoários. Tá? Preciso também de equipamentos mais tecnológicos para que eu possa, ao descobrir as bactérias, tirar a membrana plasmática da bactéria e poder analisar a membrana plasmática. Aí eu consigo dizer que tipo de bactéria é aquela, como a gente já falou em aulas anteriores, tá certo? Então,
Quando eu falo de coliformes, eu estou falando de micro-organismos, de um grupo de micro-organismos, que vivem no trato gastrointestinal de seres humanos e animais de sangue quente, né? Basicamente mamíferos, né? Que se desenvolvem sob determinadas condições. E nessas determinadas condições, esses micro-organismos são patogênicos. Então, é bem provável que, com a presença desses micro-organismos, a pessoa possa ter algum tipo de ou enfermidade ou de agravo, né? Porque pode ali ser transmitido alguma doença ou não. Pode você ter apenas uma sintomatologia de uma intoxicação, uma toxinfecção. Então, nesse caso, eu consigo quantificar, não só identificar a presença, mas quantificar a presença desses indivíduos dentro do alimento. Então, nesse sentido, mesmo que eu não estabeleça quem inicialmente, mas já sabendo a presença e a quantidade da presença, eu consigo de alguma forma estabelecer qualidade nos alimentos, tá certo? Então, no caso de coliformes, que são micro-organismos patogênicos, a sua presença não quer dizer que aquele alimento vá trazer algum dano para a pessoa, porque, na verdade, nesse caso, a gente precisa, na maioria desses indivíduos, a gente precisa de uma quantidade para que você possa ter algum tipo de dano ao indivíduo. Então, só a presença desse indivíduo não quer dizer necessariamente que aquele alimento vai gerar algum dano para aquele indivíduo, tá? Porque uma quantidade muito pequena ela não vai conseguir de alguma forma gerar nenhum dano para aquele indivíduo, só em determinadas concentrações que a possibilidade de dano pode acontecer, tá certo? Então, em alguns casos, você tem um limite que a gente chama, tá? Estabelecido para a presença de micro-organismos. Então, você pode ter tantas colônias, até tantas colônias. Abaixo disso, não tem problema. O alimento vai estar contaminado, mas ele não vai gerar nenhum dano para quem consumir. Acima desse limite, aí você tem, então, a possibilidade e a quase certeza da geração de algum tipo de dano para esse indivíduo, porque aquela quantidade é viável para gerar algum tipo de patologia ou de sintomatologia para o indivíduo, tá certo? Agora, existem micro-organismos que só a presença já estabelece ali a contaminação e a impossibilidade de consumo, tá? A gente diz que o alimento está impróprio para consumo. O caso é a salmonela, por exemplo. Se você encontrar a presença da salmonela, seja uma colônia muito grande ou uma colônia pequena, ou um indivíduo só, você já impossibilita o consumo daquele alimento. Por quê? Porque você vai ter aí uma infecção. Esse indivíduo, mesmo que seja só um, ele vai entrar, vai parasitar o trato gastrointestinal e vai gerar ali, né, outros indivíduos, a possibilidade de uma infestação daquele indivíduo, uma contaminação, né, processo de contaminação daquele indivíduo, tá certo? Então, independente da quantidade, da presença ou não, a gente consegue, de alguma forma, identificar a qualidade através da quantificação ou da presença de micro-organismos num alimento, tá certo? Então, esse conceito de perigos em alimentos, ele está relacionado, obviamente, a uma questão biológica, da presença ou não de micro-organismos, mas também ele vai estar relacionado com a presença de outras substâncias que podem gerar algum tipo de dano ou algum tipo de intoxicação ao consumo daquele alimento, tá certo? Então, quando a gente fala de um alimento de qualidade, a gente está falando de um alimento que ele está livre de perigos, né? Ele está livre de contaminantes, ou a presença de contaminantes naquele alimento é insignificante para gerar algum tipo de dano a curto ou longo prazo nesse indivíduo, tá certo? Então, a gente pode chamar, então, esses contaminantes ou, ou esses indicativos de não qualidade de perigos, tá? Então, dentro da microbiologia, a gente chama isso, então, de perigos em alimentos. São contaminantes quantificáveis que podem gerar perda da qualidade daquele produto que foi produzido ou que será consumido. Então, seria algum tipo de dano, tá, quantificável que vai gerar algum tipo de doença ou intoxicação naquele indivíduo, gerando o que a gente chama de perda da qualidade, já que eu consigo quantificar tudo isso, tá certo? Isso pode ser num caráter
microbiológico, ou dentro de outros parâmetros, como, por exemplo, caráter físicos, quando você encontra algum tipo de agente físico dentro do alimento, ou químico, quando você tem alguma substância química que pode gerar algum tipo de doença ou agravo àquele indivíduo. Tá certo? Então, qualidade nos alimentos é você produzir um alimento que não vai gerar nenhum tipo de dano, agravo ou enfermidade àquela pessoa que vai consumir, ou àquela comunidade que vai consumir. Dano seriam danos econômicos. Então, às vezes, a pessoa não vai ter nenhuma doença, nem vai ter nenhum sintoma, mas ela pode ter uma perda econômica sobre aquele produto. Quer dizer, aquela situação vai gerar uma diminuição da qualidade econômica daquele produto. Então, quando você tem, por exemplo, você vende um produto que uma parte está estragada e outra parte está inteira, e que você tem que tirar essa parte que não está própria para consumo e usar a parte apropriada, de alguma forma você está gerando perdas econômicas. Então, isso são danos econômicos. Né? Quando você tem ali um contaminante, onde a pessoa vai consumir aquele alimento e ela vai sentir dor, mas aquilo não gera uma doença, mas vai gerar um quadro sintomático ou vai gerar algum tipo de sintomatologia naquela pessoa, mas isso não vai gerar uma doença, a gente chama de agravo. Né? Então, dano, agravo. Então, aquilo ali vai gerar um agravo à pessoa. A pessoa vai consumir aquele alimento, vai ter dor de cabeça, né? Vai consumir aquele alimento, vai ter dor abdominal, mas isso não vai levar um indivíduo a uma doença. Aquilo apenas vai gerar um quadro clínico específico sobre aquele tipo de substância que foi consumido junto com o alimento. Então, isso a gente chama de agravo. Tá? E doença, não. É quando você consome um alimento e você adquire, então, algum tipo de enfermidade. Tá certo? Então, você consumiu um alimento, tinha um cisto, e aí você gerou ali uma parasitose para aquele indivíduo. Você tinha ali uma bactéria que depois vai gerar, então, uma xinguela, uma xingelose, né? Uma xingelose, uma salmonelose naquele indivíduo. Então, você está gerando uma doença. Se ela não for tratada, e elas são normalmente facilmente tratadas, mas se ela não for tratada essa doença, e se aquele indivíduo não conseguir, de alguma forma, ter uma defesa efetiva e eficiente para combater aquela doença, a pessoa pode ir a óbito, tá certo? Então, dano é uma coisa, agravo é outra e doença é outra, tá? Então, dano são danos econômicos, são danos, enfim, a pessoa pode fazer um alimento, ele ter um gosto ruim e aquilo gerar, né, um dano econômico no restaurante daquela pessoa que pegou um alimento, que comprou um alimento, foi fazer e o gosto não era aquele que se era esperado. Então isso vai gerar danos, né? Isso vai gerar um dano àquele indivíduo, um dano econômico. Agravo foi como a gente falou, uma sintomatologia, um quadro clínico que não gera uma doença, é apenas algo momentâneo que após o consumo daquele alimento, ou enfim, após a eliminação daquele alimento, a pessoa fica normal, não gerou uma doença, né, uma enfermidade. Enfermidade, a gente já falou, fica claro, é quando você consome um alimento e ali existe um agente contaminante que vai gerar uma doença. Um quadro, não só um quadro clínico, sintomático, mas também vai gerar ali um quadro de patologia, onde se não houver o tratamento ou não houver efetivo bloqueio imunológico daquele indivíduo, você vai gerar, então, o óbito do consumidor, né, da pessoa que consumiu aquele alimento, tá? Então, para a gente poder ter essa noção. Então, qualidade é quando você produz um alimento na questão microbiológica, né, de higiene dos alimentos, um alimento sem contaminantes, ou com uma quantidade de contaminantes que não vai gerar nenhum tipo de dano, agravo ou doença a quem consumir. Bem, dito isso, então a gente vai lá para conceitos relativamente simples, mas que são importantes a gente falar, para que a gente possa, então, de alguma forma, entender um pouco de quais são os cuidados que a gente precisa ter na produção de alimentos para gerar boas práticas de fabricação, impedindo, assim, a perda da qualidade microbiológica de um alimento, tá certo? Ou uma quantidade, né, de componentes microbiológicos
que vão tornar aquele alimento impróprio para consumo. Tá certo? Então, existem, na verdade, quando a gente fala de microbiologia e higiene dos alimentos, 3 tipos de perigos em alimentos, tá? São os perigos químicos, físicos e biológicos. Então, toda vez que eu produzir um alimento e esse alimento for contaminado por um desses 3 perigos, eu vou ter ou dano, ou agravo, ou doença na pessoa que consumir esse alimento, tá certo? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, que a produção não pode só pensar em bactérias, em protozoários, em homintos, como a gente viu na aula passada. A gente também tem que ter outros cuidados que vão acontecer em várias etapas do processo de produção para impedir que você tenha, por exemplo, danos ou perigos químicos e físicos, tá? Que gerem danos, enfermidade ou algum tipo de agravo a quem consumir esse alimento, ok? Então a gente tem que ter esse cuidado justamente para evitar qualquer tipo de perda da qualidade, tá? E aí quando a gente fala então de perigos químicos, físicos e biológicos, são vários, e a gente vai falar então de forma pormenorizada de cada um deles, dando exemplos e dizendo como é que a gente pode criar barreiras, como é que a gente pode criar então práticas adequadas para evitar a presença desses perigos ou para diminuir a quantidade presente do perigo no alimento, ainda possibilitando o seu consumo, né, o consumo desse alimento. Então, falando de contaminantes químicos, o primeiro seriam as toxinas naturais, tá? Então a gente vai pensar o seguinte, professor, mas então uma toxina de bactéria não é um perigo biológico? Bem, o perigo biológico é ter essa bactéria. O perigo químico é a presença da toxina, tá certo? Então, muitas vezes, acaba tendo essa confluência. Então, o alimento, além de ter um perigo biológico, ele tem um perigo químico. Biológico seria a presença da bactéria, desse indivíduo vivo, né, viável. E o perigo químico seria a presença da toxina que foi produzida por essa bactéria. Muitas vezes, na maioria das vezes, as bactérias que são enterotóxicas, né, que geram toxinas, a própria bactéria não tem problema nenhum. O consumo dessa bactéria não vai gerar nenhum tipo de dano. O que gera o dano é a produção da toxina. Tá? Então, é o mesmo caso, por exemplo, a gente pode falar do Staphylococcus. É uma bactéria que, quando a gente consome, não há problema nenhum. Ela não é causadora do problema. O problema seria a toxina que ela produz. Então, indiretamente, ela faz parte do problema. Mas o que você teve é uma intoxicação, porque, na verdade, a bactéria em si, ela não gera problema nenhum. E esse perigo, por incrível que pareça, é um perigo químico e não biológico, tá certo? Biológico seria a presença da bactéria. E o que vai gerar um perigo químico, que é o que a gente não quer, que é a produção dessa toxina, tá certo? Isso acontece também com cogumelos, por exemplo, né? Cogumelos silvestres, né? Da família dos amanitas, eles são saprófitas, então eles fazem um consumo de matéria orgânica, e para evitar a concorrência de outros saprófitas, né, de outros degradadores de matéria orgânica, eles soltam toxinas, né, muito parecido também com os bolores. Então os cogumelos são parasitas, né, não são bolores, eles soltam essas substâncias no alimento ou na substância orgânica que está sendo feito o consumo, e aí ele elimina a concorrência de outros deteriorantes, de outros saprófitas. Então, essa toxina que o cogumelo produz é que gera o dano, é que gera o agravo, né? Então, a gente tem que ter a ideia de que a toxina, por exemplo, de um cogumelo é um contaminante químico e não um contaminante biológico, tá certo? Apesar da necessidade da presença desse cogumelo, apesar, né, dele ter produzido essa substância. Mas aí o contaminante, o perigo é químico, tá ok? Então, cogumelos silvestres, né, bactérias chamadas de enterobactérias, que produzem enterotoxinas, né, e fungos, no caso bolores, né, fungos são leveduras e bolores, que a gente viu no ano passado, e no caso são os bolores, porque leveduras não produzem micotoxinas, né, não produzem toxinas. Então os bolores produzem substâncias químicas altamente intoxicantes, né, que são chamadas de micotoxinas. E na verdade,
o perigo é químico e não biológico. Então, quando existe a presença de um micro-organismo ou de um fungo, né, no caso um bolor, a gente de alguma forma identifica como um perigo químico e um perigo biológico. Um perigo biológico pela presença do micro-organismo e químico, porque é provável que esse micro-organismo, que esse bolor, tenha produzido também essa toxina, tá certo? Então é muito comum um problema só, um indicativo só, gerar dois tipos de perigos, tanto o microbiológico quanto o químico, tá certo? Ou biológico ou químico, tá bom? Então, um dos problemas que a gente tem que evitar são as toxinas naturais. E aí, como é que a gente faz para evitar isso? Basicamente, armazenamento, tá? Evitar que essas substâncias, no processo de armazenamento, entrem em contato com condições favoráveis para o crescimento, né, desenvolvimento ou a produção dessas toxinas. E também, né, alguns cuidados em termos de temperatura na produção e, como a gente já falou também, de armazenamento, para evitar a presença desses indivíduos junto do alimento, tá certo? Então é um cuidado que a gente tem que ter antes, durante e depois da produção dos alimentos. No armazenamento, também no consumo, né, na cocção desse alimento, no processo de preparo e depois no armazenamento do alimento pronto, né, para evitar qualquer tipo de contaminação que possa gerar, então, a produção dessas substâncias. Tá ok? Então, está muito relacionado com as várias etapas de produção, tanto começo, meio e fim, mas muito ligados ao armazenamento desses alimentos. Tranquilo? Vamos para a próxima. Pesticidas. Aí é o cuidado realmente no antes da produção, né? A gente tem que ter algum tipo de rastreamento lá no cultivo, né? Lá na horta, lá na roça, lá na fazenda onde esse alimento foi produzido, né? Então a gente sabe, né, que hoje em dia a produção em larga escala ela é feita na sua grande maioria no que a gente chama de agricultura tradicional, onde você usa defensivos agrícolas para gerar maior efetividade de produção e maior produtividade, né? Então, esses defensivos agrícolas vão gerar, se não observados a sua quantidade, né, algum tipo de dano ou agravo a quem consome aquele alimento, podendo gerar também doenças, tá? Enfermidades. Então, por exemplo, se eu pego grãos, né, cereais, e jogo fungicida, né, porque esses cereais vão estar expostos ao ambiente, vão estar expostos à umidade, então é muito comum nesse processo você ter a entrada de fungos, né, principalmente bolores, que vão de alguma forma colonizar esses grãos, absorvendo a umidade do ambiente e gerar um processo de fermentação ali, um processo de decomposição daquele alimento. Para evitar esse tipo de coisa, se faz, né, preventivamente a aplicação de fungicidas em alimentos armazenados, tá? Principalmente cereais, grãos e cereais, podem ser também leguminosas. Tá? Então se faz a aplicação desses fungicidas. Se essa quantidade ela for aplicada dentro da quantidade esperada, o próprio metabolismo do grão e da leguminosa, de alguma forma, elimina essa substância. Ou a própria presença no ar, ela vai, de alguma forma, diminuindo a sua efetividade, gerando uma presença, mas em quantidade que não gere nenhum tipo de agravo, dano ou enfermidade ao indivíduo. Né? No caso de dano, pode ser, por exemplo, a alteração do sabor do alimento, tá? Que pode gerar dano a quem consumir, já que a pessoa comprou um produto com um sabor e ele vai apresentar outro sabor. Agravo, sim, concentrações altas de fungicidas, da mesma forma que elimina e mata micro-organismos, né, bolores, pode de alguma forma gerar algum tipo de irritação no trato gastrointestinal de quem consome, tá? Gerando aí uma sintomatologia. Após a excreção dessa substância, a pessoa volta ao normal sem problema algum. Agora, concentrações muito altas, em tempo, uma constância muito grande, pode estar gerando, além de uma sintomatologia, além de um agravo, pode gerar, por exemplo, um câncer. Pode gerar, então, um processo de degradação celular
e alteração genética que pode gerar um câncer de fígado, um câncer de intestino, né, de cólon. Isso pode acontecer. Então, a quantidade de defensivos agrícolas presentes no alimento podem gerar, né, agravos, danos e doenças, sim, no indivíduo, né? E isso é um tipo de contaminante químico que deve, de alguma forma, ser avaliado, mas que não é da responsabilidade do profissional nutricionista, do indivíduo que está ali responsável pela produção do alimento em si. Mas é de responsabilidade dele. Então, ele deve fiscalizar e deve consumir alimentos de produtores idôneos, de pessoas que provem que usam produtos na concentração e na especificação correta que a legislação estabelece. Tá certo? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Frutos também com uma pele muito sensível, né? São muito atacados por insetos, né? Por moscas, por besouros, por larvas, por lagartas. Então, é necessário, tá, para uma produção em larga escala e para que a gente possa ter um aumento da produtividade e da efetividade dessa produção, que você utilize, né, inseticidas para gerar esse bloqueio, né? Então, tomates, morangos e pimentões são os alimentos que a gente mais encontra resquícios de inseticidas, justamente por essa questão, né, de você ter um bombeamento, você ter um cuidado maior. Nesse caso, a gente vai ter agravos, porque uma quantidade grande de inseticida num alimento pode gerar algum quadro sintomatológico, né, algum quadro clínico, onde você tem ali sintomas que, quando na excreção dessa substância, a pessoa deixa de apresentar. Agora, o consumo constante, frequente desses alimentos, com essas substâncias em concentrações muito altas ou indesejáveis, podem gerar e geram, né, enfermidades, também ligadas à baixa da imunidade ou a quadros de mutação gênica, gerando câncer, né, gerando problemas genéticos e mutacionais em células, né? Então vão gerar algum tipo de câncer, isso pode acontecer. Folhagens, né? A gente sabe que a folhagem ela fica muito próximo do solo. E no solo você tem muitos vermes e você tem muitas larvas, né? Então vermes são micro-organismos e larvas já são do grupo animalia, são os insetos, né? São insetos. Então o que você tem ali? Você tem uma possibilidade do uso desse tipo de herbicidas e inseticidas e larvicidas em folhas que vão gerar, então, uma maior produtividade. Você também tem, por exemplo, a concorrência. Às vezes você planta lá uma alface, aí você tem ervas daninhas que vão nascendo junto dessa alface. O que vai acontecer? Todo aquele adubo que você colocou pensando em ser utilizado por essa alface para venda e crescimento e desenvolvimento desse cultivar, as ervas daninhas também vão utilizar. Então você vai ter menos eficiência desse implemento agrícola. Então a retirada de ervas daninhas, de cultivares daninhos, também acontece através da aplicação de herbicidas, por exemplo. Então, uma concentração muito alta de herbicida, uma concentração muito alta de inseticidas, larvicidas, fungicidas em folhagens vão gerar aquilo que a gente chama de intoxicação alimentar, né? E isso, num primeiro momento, pode não ter sintomatologia nenhuma. Em um dado momento, pode gerar algum tipo de quadro clínico, que a retirada desse alimento ou dessa substância presente no alimento faz com que a pessoa volte ao normal, que não apresente nenhum quadro clínico. Mas pode também gerar algum tipo de doença, né? Que vão desde baixa da imunidade, uma interferência no processo, um aumento do processo inflamatório na região, gerando algum tipo de doença, como também até a mutação gênica de células, gerando um câncer, por exemplo, né? Problema oncológico. Então, na verdade, estes contaminantes químicos, quando aplicados
constantemente e o consumo frequente e a longo prazo, com certeza vão gerar algum tipo de dano para esse indivíduo, algum tipo de agravo, algum tipo de enfermidade, né? E depois dificilmente a gente consegue fazer a associação, porque são vários alimentos, né, durante muitos anos consumidos, que a gente não vai conseguir identificar foi esse, foi aquele outro. Mas a gente consegue fazer uma associação da doença com o estilo de vida do indivíduo, né? Então, o consumo de alimentos ultraprocessados, o consumo de alimentos dentro de uma agricultura tradicional, sem uma fiscalização, sem um aparato técnico, pode gerar, sim, problemas muito graves, vão gerar, sim, contaminantes químicos que depois vão gerar agravos, enfermidades e danos a quem consumir esses alimentos. Resíduos veterinários, então a gente está falando aí de substâncias veterinárias, portanto a gente está falando do consumo de alimentos de origem animal, de proteína animal, né? Então, por exemplo, hoje já se usa muito, muito pouco, né? Mas antigamente, de forma preventiva, se aplicava antibiótico na ração de frangos, de aves, né? De forma preventiva, já para evitar qualquer tipo de problema. Hoje em dia, não. Os grandes produtores, né, avícolas, os grandes produtores de aves, de frangos no Brasil, eles só usam antibiótico quando realmente é necessário. Isso barateou a produção e fez também que o alimento ficasse mais seguro, né? Então, produzir um animal, fazer o manejo desse animal, já preventivamente aplicando antibiótico justamente para ele não ficar doente, é uma forma que você aumenta a produtividade, você aumenta a efetividade de produção desse alimento, porém, você aumenta o custo de produção e gera insegurança no alimento no sentido de gerar contaminantes químicos do tipo resíduos veterinários que depois vão ser consumidos pelo comprador, né, pelo consumidor, gerando nesse indivíduo, por exemplo, uma resistência a alguns tipos de bactérias, alguns tipos de micro-organismos, né, ou até mesmo fazendo um desequilíbrio da flora intestinal desse indivíduo, né? Porque da mesma forma que ele mata as bactérias, micro-organismos presentes na ave, quando chega no nosso trato gastrointestinal, ele vai de alguma forma fazer a alteração da nossa flora intestinal, possibilitando, por exemplo, a entrada de micro-organismos patogênicos ou até mesmo micro-organismos não adequados àquela flora, né? Aumentando a quantidade de micro-organismos maléficos, fazendo aquilo que a gente chama de disbiose, que seria desequilibrar a quantidade da flora intestinal, né, benéfica do nosso organismo, protetora do nosso organismo, tá certo? Então isso pode acontecer. Hormônios também. Hoje você tem alguma possibilidade da aplicação de hormônio em alguns tipos de animais para aumento de massa muscular e potencializar também esse animal para coito e fecundação. Mas para o abate, animais de abate, não é permitido o uso de hormônio no nosso país. Então, quando você usa hormônios em bovinos, por exemplo, caprinos e suínos, o que você está fazendo é anabolizar esse animal, é aumentar a carcaça, no caso de animais, você está aumentando a musculatura desse animal. A gente chama de aumento de ganho de carcaça. Tá? Então, como o animal é vendido por quilo, quanto maior a carcaça, maior peso a carcaça tiver, maior ganho esse indivíduo terá também. Então, isso é um problema. Isso vai gerar nesse indivíduo um armazenamento de substâncias que depois vão ser metabolizadas no nosso fígado, né? Gerando aí a possibilidade também de uma ação anabolizante, pode gerar também em doenças, né? Principalmente em cânceres ou células tiveram mutação gênica que são dependentes de hormônio, podendo gerar um agravo, né, naquela enfermidade. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, principalmente em homens, né, o consumo de testosterona ou substâncias análogas são, quando consumidas por nós,
vão ser metabolizadas no nosso fígado e vão ser disponibilizadas no nosso organismo também, isso podendo gerar, né, um desequilíbrio hormonal no indivíduo, podendo gerar em pessoas suscetíveis algum tipo de câncer, né, o aumento, o agravo dessa enfermidade, tá? Então, também é um contaminante químico, é um cuidado que a gente tem que ter. Ele não está relacionado com a produção direta do alimento, né, de forma direta, mas é de forma indireta. Então, é saber de onde você está consumindo esse ingrediente, qual é o tipo de fornecedor, a idoneidade desse fornecedor, se existe algum tipo de controle da aplicação ou não dessas substâncias no animal, tá certo? Então, a rastreabilidade da produção animal é fundamental nesse caso para que a gente possa, de alguma forma, não ter esse tipo de contaminante no nosso alimento, não ter esse perigo, né, dentro do alimento que vai gerar perda da qualidade do produto. Então, mais um pouquinho. Aditivos alimentares, tá certo? Então, grande parte dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles que precisam de ingredientes que serão adicionados para gerar maior tempo de prateleira ou gerar maior segurança, né, na produção desses alimentos, justamente pelo alto grau de manipulação, né? Você pode ter aí contaminantes químicos ou perigos químicos relacionados aos aditivos que foram colocados nesses alimentos, que podem ser até ter o objetivo de pigmentar o alimento, mas podem gerar algum tipo de dano a quem consome ou até mesmo agravo a quem consome. Então, por exemplo, a tartrazina, que é um pigmento utilizado em alimentos ultraprocessados de coloração amarela, é um problema muito sério. A tartrazina hoje é um dos pigmentos mais baratos que existem no mercado, né? Pigmento amarelo. Então, toda vez que a gente quiser pegar um alimento ultraprocessado e aumentar a sua pigmentação na coloração amarela, você pode utilizar a tartrazina, sem problema algum. Ela é permitida e é liberada no nosso país. O problema é que já existem alguns estudos que comprovam que isso pode gerar algum tipo de alergia em quem consome. Algumas pessoas são alérgicas à tartrazina. Por quê? A tartrazina nada mais é do que uma proteína pigmentar. E pelo tamanho dela, ela pode gerar algum tipo de ação antígeno-anticorpo, né? E gerar, então, um processo inflamatório em algumas pessoas, que vão identificar aquela proteína não como um pigmento, não como um alimento qualquer, mas sim como um agente de ataque, né? Um antígeno. E aí gera, então, uma reação inflamatória, a tartrazina, tá certo? Então, existe, sim, a possibilidade da pessoa apresentar algum quadro de alergia, né? Ou quadro de processo inflamatório na presença desse tipo de substância, tá? Principalmente se observado em crianças que muito cedo tiveram contato com alimentos ultraprocessados com esse tipo de pigmento, tá? Então pode ser que na vida adulta desse indivíduo, já que ele teve contato muito cedo com esse pigmento, ele vai apresentar algum tipo de alergia quando ele entrar em contato novamente com esse tipo de substância, tá? Então é muito comum em salgadinhos, principalmente salgadinhos muito baratos, né? Salgadinhos que têm um preço bastante convidativo, tem uma acessibilidade muito econômica, muito fácil, a gente encontrar esse tipo de pigmento de cor amarela presente no alimento, tá? Chama tartrazina. E é permitido a gente utilizar. Também são as substâncias nitrogenadas, né, ou nitrosamidas. Também são a base de nitrato e nitrito. Essas substâncias são substâncias naturais, o nitrato e o nitrito. E existe uma tolerância para ser aplicado em produtos que têm alta manipulação à base de proteína animal. Então, por exemplo, hambúrgueres, mortadelas, presuntos, apresuntados. São produtos que tiveram uma grande manipulação para a geração desses produtos, né? Então, a possibilidade da contaminação por micro-organismos é muito grande. Por isso se usa, né, aditivos que são controladores, a gente chama de agentes de controle na indústria. E um deles são os nitritos e nitratos. Tá? São substâncias à base de nitrogênio, né, chamados de nitritos e nitratos, que aí depende do grau de oxidação que esse produto sofreu.
Existe sim, e é permitido baixas concentrações, justamente para evitar qualquer tipo de contaminação, mas se isso estiver em alta concentração, eles são altamente cancerígenos, tá? Então, eles causam realmente, num primeiro momento, um processo de inflamatório, né, em algumas células do trato gastrointestinal, quando em grande quantidade, e se isso for algo repetitivo, eles podem sim gerar quadros de alteração de DNA dessas células, levando a um quadro de câncer, né, de mutação gênica das células, gerando uma mutação genética e, portanto, um quadro de câncer, né, nos indivíduos que consomem em grande quantidade alimentos emulsificados ou embutidos, né, de proteína animal. Então, hambúrguer, por aí vai. Tá, o coloral. O coloral é um produto natural, né? A gente chama ele de colorífico ou coloral, né? Coloral é um pigmento de cor vermelha, tá? Presente em um fruto brasileiro, né? Que gera uma pigmentação muito barata e de alta efetividade. Ele é um produto natural, tá? Então, não existe na legislação brasileira um estabelecimento de um limite para uso desse pigmento, tá? Ali você tem uma alta concentração de flavonoides, tá? Do tipo de flavonoides do tipo isoflavonas, tá? Então eles são pigmentos, estão presentes em vários frutos, em várias folhas, né? Na natureza, que no caso do coloral do urucum, né, que o fruto é o urucum. Você tira então essa substância do urucum e aí você tem então a possibilidade de gerar pigmentação no alimento. E é como eu estou falando para você, é um produto seguro, porque não existe, pelo menos na nossa legislação, uma quantidade limite de uso. A tartrazina existe e também os nitritos e nitratos também, que no caso não são pigmentos, né, são só agentes de controle. Então, no caso do cloral, não existe uma quantificação limite, onde o excesso geraria, por exemplo, um tipo de contaminante químico ou algum tipo de dano, ou, enfim, algum problema no seu excesso, tá certo? Então, o urucum coloral pode ser utilizado. Óbvio que o excesso vão gerar problemas organolépticos, né? De maior ou menor sensibilidade. E algumas pessoas também podem ser sensíveis a substâncias ali presentes, mas não é uma coisa que é um quadro geral, tá? São atitudes e características relativamente específicas. Bacana? Então, coloral pode ser utilizado sem problema algum, diferentemente da tartrazina, que é um pigmento que tem um limite, você não pode ultrapassar esse limite, senão ele já começa a gerar ali, processos inflamatórios e até alérgicos. Ah, sim, 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 sim. Existe sim, principalmente no caso da cúrcuma, né? Então, qual a pergunta? Se a gente usa, né, em alguns colorantes que são vendidos no mercado, se eles são batizados, né, ou se eles são de alguma forma, existe ali uma fraude para aumentar a sua quantidade. Sim, é bem possível que isso aconteça, né? São produtos que, pela sua concentração no fruto, você precisa de muitos frutos para poder gerar uma quantidade grande, né? E aí, no caso tanto da cúrcuma, como no caso do coloral nem tanto. O coloral é um produto de baixo preço, de fácil aquisição, então a gente quase não tem muita fraude. Mas pode acontecer de você colocar outras substâncias, eu não conheço nenhuma no coloral. Mas no caso da cúrcuma, tá? Que é a gente chama também de açafrão, né? Açafrão da terra, açafrão brasileiro, e a cúrcuma, que é um rizoma que você rala e aí você tem então ali a quantidade de pigmento amarelo utilizado na culinária e também menos na indústria, porque é um produto caro para a indústria, né? O coloral, a cúrcuma é cara, então é relativamente pouco utilizada na indústria. Se utiliza a tartrazina, por exemplo, no lugar dela, tem sim. Aí é muito comum a gente ver a fraude. As pessoas colocando amido de milho, podem colocar também fubá,
né, para aumentar a concentração daquele produto e gerar aí um ganho de peso, tá? Mas isso é muito comum no caso da cúrcuma, que é cara. 1 quilo de cúrcuma é bastante caro. Por isso ela é pouco utilizada na indústria, pelo seu valor, e existe interesse de se fazer fraude nela, devido também ao seu potencial, tá? No caso do coloral, que a gente falou, pode ser feito também. Se usa um pouco de amido de milho para acrescentar, já que ele é um colorante, ele acaba colorando também, fazendo a pigmentação de outras substâncias. Pode acontecer. É menos comum, porque 1 quilo de coloral é um preço relativamente muito inferior a 1 quilo de cúrcuma. Mas pode acontecer, tá certo? Exatamente, a fraude de pigmentos, tá certo? Isso pode acontecer também. Muito comum, já voltando, no caso da cúrcuma, muito comum de acontecer. E outros também se usa muito com curry, que já é um tempero, né? Que tem um pouco de pigmento, mas também é um tempero. E outros também, tá? Por isso que se usa a tartrazina na indústria, que é um pigmento industrial muito barato, muito fácil de ser produzido na indústria e que o custo-benefício é bastante favorável, tá certo? Mas gera, em concentrações acima do normal, gera, como a gente falou, processo alérgico. Beleza? Que bom, legal. Participem, perguntem, que é sempre interessante. Produtos de higiene, então, agentes de controle, né? Sim, podem gerar contaminação. Aquilo que a gente usa, né, para eliminar bactérias, micro-organismos, na verdade, quando consumidos em concentrações muito altas ou consumidos com uma determinada frequência, da mesma forma que vão eliminar micro-organismos patogênicos no alimento, também vão eliminar a flora intestinal que nós temos. Então, a gente, de alguma forma, também tem que entender isso. O cloro que a gente usa nas folhagens para eliminar bactérias e tudo mais, se ele tiver em excesso e ele não for retirado do alimento de forma efetiva, eficiente, o que vai acontecer? Você vai ter, então, esse mesmo cloro agindo sobre os nossos micro-organismos presentes na nossa flora intestinal. Né? Se você tem ali um cloro, um álcool 70, um iodo que foi utilizado para fazer a sanitização de uma embalagem ou até a sanitização de um equipamento ou de um utensílio, esses ingredientes são jogados no meio ambiente, eles vão para a pia, vão para o esgoto e são jogados, né, na rede de esgoto. E essa rede de esgoto vai fazer o tratamento, né, de micro-organismos e de material pesado e vai soltar novamente esses agentes de controle sem nenhum tratamento em rios, lagos e córregos. E da mesma forma que mata micro-organismos na cozinha, também vai eliminar micro-organismos no meio ambiente, como fitoplânctons, como bactérias benéficas, como algas, que são, né, vão gerar oxigenação desse ambiente. Então você tem aí o que a gente chama de distropia, que é a morte de micro-organismos, principalmente micro-organismos presentes nos recursos hídricos. Pode acontecer, tá? Então, as grandes indústrias que têm boas práticas de fabricação ali estabelecidas, que produzem alimentos em grande quantidade, quanto de cloro não se usa? Quanto de agentes de controle você não tem ali, né? Álcool 70, iodo e outras substâncias são utilizadas para fazer higienização de equipamentos e utensílios e instalações. Tudo isso, de alguma forma, vai para algum lugar. Isso vai para o esgoto. E lá no esgoto, a rede de tratamento consegue eliminar uma parte, mas não toda. E esses resíduos são jogados no meio ambiente. Por isso que a gente diz, não sei se nessa aula a gente vai falar, sim, no final a gente fala sobre isso, que a produção de alimentos impacta muito no ambiente. Além de você ter que desmatar para fazer pasto, para ter boi, ter que tirar uma área natural para fazer hortas e tudo mais, além desse impacto, existe toda uma cadeia de produção que gera resíduos, que gera fumaça, que gera agentes de micro-organismos, né, agentes de controle de micro-organismos, que vão de alguma forma impactar no meio ambiente, tá certo? Então, da mesma forma que impactam no nosso organismo, gerando, por exemplo, uma desbiose no nosso trato gastrointestinal, que é a alteração de micro-organismos da flora benéfica para indivíduos que podem gerar algum tipo de dano, você tem também esse mesmo desequilíbrio na natureza.
né, num impacto maior, né, dentro de um macro ambiente que também existe com a gente. Isso, a maioria desses resíduos vão prejudicar a nossa saúde. A gente não tem como quantificar isso, tá? Mas o uso de cloro, o uso de agentes de controle que a gente fala tanto, né, na microbiologia, quando não retirados de forma efetiva do alimento, podem gerar dano sim, como a gente falou. Quer dizer, da mesma forma que mata a bactéria patogênica, vai matar também bactérias benéficas dentro do nosso organismo, né? E a morte, esse desequilíbrio no nosso microorganismo gera um processo inflamatório, que vão gerar desequilíbrios hormonais, que vão gerar desequilíbrios metabólicos dentro do nosso organismo também, coisa que o pessoal da nutrição está vendo lá com a Maria Fernanda, né, em nutrição e metabolismo e por aí vai. Então, o consumo, e aí o que fazer então, professor? Não usar? Não, deve ser usado em concentrações adequadas, que é o que a gente vai ensinar para vocês em outros momentos da nossa disciplina, e também com produtos que podem ser voláteis, né, que vão ter a sua finalidade em um determinado momento e depois eles volatilizam, né, eles saem, né, do alimento não gerando nenhum tipo de contaminação, tá certo? Então tudo está dentro do limite que é permitido. Se ultrapassa esse limite, aí vira um perigo químico. Se está dentro do limite, aí não é um perigo, ele é apenas um agente de controle, tá certo? É aquela questão do veneno, né, do remédio. O agente princípio ativo. Pode ser um remédio, mas em altas concentrações pode ser um veneno. É a mesma coisa que a gente trabalha na microbiologia e higiene dos alimentos. Um agente de controle pode ser algo extremamente benéfico, como pode ser uma toxina, né? Isso vai depender da concentração que a gente vai utilizar. E do método também, tá? Não só concentração, mas método. Beleza, moçada? Então é por aí que a coisa funciona. Vamos mais um pouquinho. Metais tóxicos, né? Então, nós temos metais pesados que são, de alguma forma, disponibilizados nos alimentos, dependendo da forma que se utiliza o preparo ou do tipo de manejo que se faz para a produção desse alimento, né? Então, por exemplo, panelas de alumínio, né? Então é muito comum, porque são panelas mais baratas, né, são utensílios de fácil acesso, a gente utilizar a panela de alumínio. A gente já sabe hoje que o aquecimento, e principalmente, né, o mexer, o raspar, o limpar, podem gerar ali o desgaste do material, fazendo com que esse metal pesado entre em contato com o alimento. Isso pode acontecer, tá? Não existe nenhuma comprovação que uma pessoa que consumiu a sua vida inteira alimentos em panela de alumínio possa ter a contaminação por alumínio. Não existe essa associação, tá? Então, normalmente, a pessoa, quando ela é contaminada com alumínio, isso foi o contato direto com metal, tá? Que é um metal no meio ambiente, é um metal líquido, né? Mas a gente não tem estudos muito aprofundados que mostram isso. Se realmente essas pequenas concentrações de alumínio que são desprendidas de utensílios, se elas podem de alguma forma gerar algum tipo de agravo ou dano, tá? Ou até mesmo algum tipo de enfermidade. A gente sabe que o aumento da a intoxicação por alumínio geram problemas mentais, né? Problemas de má formação do tecido do cérebro, né, dos neurônios, como também eles ficam acumulados, podendo gerar também problemas no fígado, né, nas células hepáticas, nos hepatócitos, e também podem gerar problemas de produção hormonal, né? E algumas pessoas associam também um aumento da concentração ou da contaminação de alumínio a doenças isquêmicas e também algumas doenças de memória, né, de degeneração do cérebro, como o mal de Parkinson e até mesmo o mal de Alzheimer, né, o Alzheimer, mal de Parkinson e Alzheimer. Então, não tem como a gente fazer essa associação. Pode, mas aí tem o problema da porosidade, né? Então, o que acontece? Quando você usa uma panela, o que a gente está falando aqui, né? Se você tem uma panela de alumínio e você usa uma colher de alumínio, o contato entre as duas superfícies pode gerar a liberação de alumínio no alimento,
tá? Então, usar uma panela de alumínio com uma colher de madeira seria algo interessante, porque como uma colher de madeira é porosa, ela não vai ter a mesma fricção e ela não vai ter a capacidade de ter a mesma retirada e o mesmo desgaste dessa panela. Só que tem um problema, né? A gente já falou na aula retrasada, da questão da porosidade da panela, da colher de madeira. Então, a porosidade da colher de madeira vai fazer com que haja formação de biofilme. Então, o que fazer, professor? Silicone. O silicone veio para resolver esse problema. Então, utilizar utensílios à base de silicone faz com que você tenha uma diminuição do desgaste desse material e possibilite, então, que haja menor presença, né, possível presença dessas substâncias tóxicas, desses metais pesados presentes no alimento. Beleza? Então, vamos trocar a panela de... Isso, que não solta. Por exemplo, você tem panelas de aço inox, são bem mais caras, né, que não soltam, mas ela tem problema com relação à disposição de calor, tá? Então, onde tem a chama, fica muito quente, e nas partes que não tem contato com a chama, menos. Então, elas queimam mais o alimento. Isso é um problema, mas em termos de intoxicação, não existe, porque o aço inox ele não solta, não desgasta como o alumínio. E outras também de aço cirúrgico, né? Você tem panelas de aço cirúrgico, que também tem o mesmo processo e não vão desgastar. Tanto a panela de alumínio quanto o cobre, eles liberam, tá? Então, pelo calor e pelo desgaste de metal com metal, eles liberam metais pesados, tanto o alumínio quanto o cobre, tá? Tanto que o cobre não é mais permitido a produção de alimentos em grande escala com cobre, tá? Só em alguns casos, no caso da produção de cachaça, mas em outros casos não é permitido panelas de cobre, tá? Ainda é permitida no Brasil panelas de alumínio, porque a gente não tem como comprovar que a pessoa foi contaminada pelo alumínio com as panelas. Tá? É uma possibilidade, mas não é uma comprovação. Alumínio, sim. Cobre, sim. A gente consegue comprovar. Toda vez que você faz ali o uso desse tipo de utensílio, há uma pequena liberação desse metal. Tá certo? Pelo desgaste do equipamento. Calor, frio, raspagem de metal com metal, acontece esse desgaste. E alimentos que são contaminados mesmo pelo próprio mercúrio, né? Como é o caso de alguns peixes que o pessoal usa para, principalmente em garimpo, né? Utiliza para fazer ali, para fazer a absorção de ouro, né? Já que eles são muito reativos, né? O mercúrio com o ouro. Então, onde você joga o mercúrio, o ouro gruda. E aí fica mais fácil de fazer a retirada do ouro, né? Não é muito comum, mas pode acontecer. Você ter ali um animal com altas concentrações de metais pesados. O mais comum seria realmente no uso de utensílios que vão se desgastando através de fricção e do própria alteração de temperatura, né? Calor, frio pode ter esse desgaste. Substâncias plásticas, né? Então hoje com a indústria de alimentos a gente acaba consumindo muitos alimentos embalados, né? Enlatados, enfim, com embalagens, né? E essas embalagens podem sim gerar migração de substâncias do plástico para o alimento, né? Por exemplo, as garrafas de água mineral, né? As PETs, elas são porosas a gases. Então, toda vez que a gente aquece uma garrafa PET e resfria, você pode ter a liberação, por exemplo, de uma substância chamada bisfenol, tá? Que é um tipo de álcool presente na composição da garrafa PET, que pode estar sendo liberada para a substância onde ela está sendo armazenada. Mas isso aí você precisa de calor para que isso seja liberado, tá? Então, garrafa PET a gente normalmente não usa produtos quentes ali dentro. Então, é menos problemático nesse sentido. Alguns alimentos, por exemplo, em algumas embalagens, principalmente embalagens de papelão, que é um material de papel reciclado, podem ter presença de coliformes, enfim, de micro-organismos ali presentes. Então, não é permitido no nosso país que o alimento fique em contato direto com o papel reciclado. Então, você pode ter até o papelão junto do alimento, mas aí você tem que ter uma camada de fita de PVC
que impeça o contato direto do papelão com o alimento. Então a gente vê muitos produtos assim, né? Você tem lá a caixa de papelão, como é o caso, por exemplo, da caixa de leite, só que existem camadas que vão entrar em contato direto com o leite que não são de papelão, né? São de alumínio ou de plástico, tá certo? Então você tem aí camadas protetoras para não deixar o contato direto do alimento com o papelão. E copos plásticos, que são feitos, né, de substância plástica, que são aquecidos, né? Podem ir no micro-ondas, que podem receber líquidos com alta temperatura, que aí sim fazem a liberação dessa substância chamada bisfenol, ou A-bisfenol, né? A.bisfenol, o alfa ou beta-bisfenol, que vão de alguma forma gerar essa contaminação. O bisfenol, só lembrando, ele tem uma composição espacial análoga ao estrógeno, que é o hormônio feminino, né? Que homens também têm, mas seria em maior concentração no corpo de mulheres. E ele pode, então, gerar, né, num consumo constante, frequente, né, alimentar cânceres, né, que são alimentados através de hormônio, que é o caso, por exemplo, do câncer de mama. Alguns tipos de problemas hormonais podem ser gerados nesses indivíduos que consomem esse tipo de substância com certa frequência, quer dizer, fazem o uso desses plásticos aquecidos com grande frequência. Então, a pessoa que bebe cafezinho naquele copinho de plástico está correndo esse risco, tá certo? Então, uma pessoa que bebe ali muito café quente ou chá, são substâncias que podem vir muito quentes, num copinho como esse, com certeza podem ter a liberação desse bisfenol no seu organismo, que é um agente químico que vai gerar aí uma contaminação química. Substâncias radioativas, em todos os lugares a gente vai encontrar, então isso é menos comum, mas pode acontecer. Então, as substâncias radioativas, como o iodo 131 ou o césio 137, estão aí na natureza, em pequeníssimas concentrações, mas estão aí na natureza. Dificilmente a gente vai ter algum problema. A indústria usa muito a radiação para fazer a sanitização das suas embalagens. Mas a radiação, sem que haja o contato com o agente radiador, não tem problema nenhum. Ele vai irradiar o alimento, vai irradiar a embalagem e ele não fica resíduo. O que fica resíduo é se houver o contato com a substância radiadora, que não acontece. Então, é uma possibilidade, mas dificilmente a gente vai conseguir ver isso na prática. Mas não deixa de ser uma possibilidade. Aí a gente já entra então em contaminantes físicos. Você pode ter ossos ou pedras presentes no alimento. E isso gera dano e pode gerar também algum tipo de agravo a quem consome. Então, a pessoa consumir um vidro, consumir um osso, madeira, né, num alimento, vai gerar perda da qualidade, porque, na verdade, esse alimento não vai ser um alimento seguro, vai gerar dano e perda para quem for consumir, né? Então, é um problema óbvio, né? Pedras em leguminosas, pedras em frutas ou substâncias, enfim, metálicas que podem de alguma forma gerar algum tipo de dano. A pessoa consumir e gerar um machucado, né? Algum tipo de agravo a quem consome. A coisa também pode acontecer na produção. Então, são peças, são resquícios de materiais que podem estar no processo de produção dos alimentos que vão gerar ali algum tipo de agravo, vão gerar algum tipo de problema no consumo desse alimento, tá certo? São exemplos de contaminantes físicos que geram dano a quem consome o alimento. Fragmentos de inseto, né? Então a gente sabe, né? Principalmente chá, café, todos esses produtos que no Brasil são desidratados ou sofrem a seca ao ar livre, podem ter ali a presença de pelos de insetos, pelos de animais, como ratos, por exemplo, de cachorro, de gato. É muito comum a gente encontrar. Esses alimentos são aquecidos, né? E, portanto, as bactérias que podem estar ali presentes normalmente são eliminadas, mas você acaba tendo o consumo do fragmento, né, do inseto. Então, tem uma pata de barata, uma asa de barata, é muito comum acontecer.
mesmo que elas não tenham mais esse potencial em termos de micro-organismo. Mas é muito desagradável. E isso pode acontecer, né? No caso de chá, por exemplo, existe um limite que a gente chama de matéria estranha, que pode ser poeira, pode ser um resquício de planta, pode ser um resto de folha, como pode ser também uma asa de barata, uma perna de mosca, uma pata de mosca, né? Uma antena de tal coisa, pode estar também relacionada a tudo isso. Esse alimento vai sofrer um processamento, como eu falei, que os micro-organismos serão eliminados, mesmo que estivessem em grande quantidade, mas você tem ali a presença que é desagradável, né, chamado de contaminante, fragmentos de inseto, contaminantes físicos ou perigos físicos. E, por último, você vai ter... Que horror! Acontece. E é permitido, viu? Existe chamado de matéria estranha, né, que pode ser uma parte de um inseto, mas também pode ser poeira, pode ser, enfim, que é tão desagradável quanto, né? São sujeiras que podem ter num saquinho de chá, né? Que é muito pouquinho, 0,00 gramas, mas se você tomar chá todos os dias, no final do ano você pode estar lá consumindo uma meia mosca, ou um terço de uma barata, mas é permitido. É matéria estranha, não é permitido ter insetos, é matéria estranha, que pode estar ali, né? Disso que a gente está falando. É isso. Mas tomem chá, chá é bom. Credo. Mas tomem chá, moçada. É bom. E isso daí faz parte do processo. E a quantidade é muito pequena, então. E também eles passam por um processo de desinfecção, né? Que é através da sua próprio aquecimento, né? Que você vai fazer para a obtenção. De alguma forma já elimina esse problema. Tá? E é como eu falei, não quer dizer que vai ter ali uma pata de barata, um pelo de rato. Não é isso. É possível, mas não quer dizer que obrigatoriamente tenha e que todo chá que você vai tomar vai ter. Não é isso. É porque realmente eles ficam expostos. E isso, se você tem um pé de erva cidreira em casa, fantástico, né? Sem problema algum. Agora, se comprar também do supermercado, fique tranquilo. Pode ser consumido no mundo inteiro, é assim. Não é só no Brasil. No mundo inteiro existe essa possibilidade, tá certo? Então é tranquilo. Micro-organismos, né, que são os contaminantes biológicos. Aí a gente vai ter dois grandes grupos. Aí a gente finaliza a nossa aula. Que aí o próximo passo a gente já vai falar sobre condições, né, intrínsecas e extrínsecas para o crescimento. Então, contaminantes biológicos, você vai ter dois tipos, basicamente, de micro-organismos. Os micro-organismos patogênicos, que são aqueles que vão causar algum tipo de patologia, né, possuem toxinas, ou eles mesmos são infectantes e vão gerar, por exemplo, algum tipo de enfermidade em quem consumiu o alimento. A gente pode dar alguns exemplos, né? A gente tem a salmonela, por exemplo. Então, a salmonela presente no alimento, quando ela está presente no alimento e é consumida, ela vai parasitar as nossas células intestinais, gerando uma doença chamada salmonelose. A Shigella, mesma coisa. Ela vai produzir toxinas e também vai fazer o processo inflamatório nesse tecido. Então, a gente vai ter uma Shigellose. Então, esses micro-organismos são chamados de micro-organismos patogênicos. Isso quer dizer que consumir um alimento com esse tipo de indivíduo, com esse tipo de contaminante biológico, ou com esse perigo biológico, vai gerar uma enfermidade. Outros também, a gente já falou sobre isso, podem não ser um problema o micro-organismo, mas a toxina produzida pelo micro-organismo. Aí a gente tem o Clostridium botulino, você tem o próprio Staphylococcus aureus, que eles em si, se a gente consumir, não tem problema nenhum. O problema é quando eles soltam uma toxina, ou eles produzem uma toxina no seu citoplasma e são liberados no meio. E aí é essa toxina que faz todo o processo, que gera toda a sintomatologia, todo o agravo, tá certo? Então, uma intoxicação alimentar. E aí a gente já viu que é um agente químico e, portanto, gera aí problemas, né? Então, são micro-organismos patogênicos. Agora, outros micro-organismos são deteriorantes. Se a gente consumir, não vai gerar problema nenhum, mas eles vão consumindo o alimento até esse alimento perder a sua apresentação, então perder as suas características, vamos dizer assim, sensoriais. Isso gera dano, ok? Então, a gente também tem que ter esse cuidado no nosso trabalho, né, dentro da cozinha. Evitar os micro-organismos patogênicos, mas também evitar os deteriorantes.
porque se você então vai ter um alimento com menor tempo de prateleira. Esse alimento vai se estragar mais rapidamente com a presença desses indivíduos, mesmo que eles não gerem doença, mesmo que eles não gerem toxinas, mas eles vão gerar perda, deterioração dos alimentos. Ok? Então, esse é o nosso trabalho diário como nutricionistas ou tecnólogos em alimentos, de gerar o que a gente chama de segurança no alimento, de gerar condições ou qualidade, né, ou características de qualidade nesse alimento, para que a gente possa ter maior tempo de prateleira e maior segurança, realmente não gerar nenhum tipo de agente ou perigo, seja ele químico, físico ou biológico, para quem consome aquele alimento. Beleza, moçada? Então, fiquem, o nosso fórum está aberto, tá? Ele está aberto até dia 1º de setembro. Então, acessem, né, o nosso fórum, participem. Nós teremos na semana que vem mais uma aula, da mesma forma que a gente estava fazendo aqui. Logo após essa nossa explanação, o professor vai entrar no chatzinho. Se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa que queiram perguntar ao professor, eu estou lá até umas 11h30, meio-dia, para poder responder para vocês, tá bom? Tá, eu vou disponibilizar. O da primeira aula e segunda aula já está disponível, tá, moçada? E eu vou disponibilizar esse para vocês agora, tá? Já saindo daqui eu já disponibilizo, tá bom? Então, valeu, moçada. Obrigado aí pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou tirar aqui o desgravar, né? Fechar a nossa... Desgravar não. Fechar a nossa gravação. E aí a gente termina por hoje a nossa aula teórica, tá bom? Ai, vamos lá. Peraí, vou sair daqui. Valeu, moçada. Tchau. Tchauzinho. Fiquem com Deus, tá bom? Vamos lá. Essa aula vai estar disponível para vocês.